Salve, caríssimos! O tema da aula de hoje vai ser Grécia. Bem, a gente viu no clipe algumas imagens da Grécia, no Mediterrâneo, algumas coisas que nós estamos habituados à Grécia. Só que a Grécia Antiga, tema da aula de hoje, ela é um pouco mais complexa do que isso. Na verdade, a história da Grécia Antiga pode ser dividida em dois momentos. O primeiro momento, a história creto-micênica, na qual os gregos estão muito semelhantes, parecidos às civilizações da Antiguidade Oriental, como os mesopotâmicos ou os egípcios. Num segundo momento, nós temos a história da polis. Aí a história grega é muito semelhante à que nós conhecemos. A história da polis é a história da democracia, da Olimpíada. Veja, aquelas imagens que nós temos melhor associação a respeito da Grécia. Portanto, vamos primeiro ver o período creto-micênico e depois ver o período da polis. Agora, para entender isso, vamos imaginar primeiro entender o período creto-micênico, como nós sabemos esse passado, de onde nós extraímos as informações sobre esse período que começa do terceiro ao segundo milênio antes de Cristo e vai até o século VIII antes de Cristo. As informações do período creto-micênico nós podemos extrair através de fontes arqueológicas ou dos poemas homéricos. Fontes arqueológicas por quê? Porque nós temos poucas informações escritas daquele momento. O que sobrou, arqueólogos vasculham a terra em busca de algumas heranças. E das poucas fontes escritas desse momento, nós temos os poemas homéricos, que nós vamos ver mais adiante. Nesse primeiro momento de uma história creto-micênica, de uma história de uma Grécia muito semelhante aos povos da Antiguidade Oriental, nós encontramos um paralelo histórico. Nesse momento em que a Grécia está se formando, nós temos florescendo com grande força a Babilônia, a Mesopotâmia e o Egito. Podemos fazer esse paralelo histórico sem problema algum. Vamos pegar a sociedade minoica, um dos exemplos da história creto-micênica da Grécia. A sociedade minoica fica na ilha de Creta, um dos primeiros focos de civilização daquele momento. A ilha de Creta tinha uma grande importância comercial naquela região. Por isso que lá podemos dizer como característica que havia a talassocracia, ou governo dos mares, devido ao grande amplidão de comércio. Por outro lado, outra sociedade que coexistiu posteriormente à Creta foi a sociedade micênica. Creta, antes de mais nada, foi uma ilha. O foco de civilização grego foi numa ilha. Depois o foco vai para o continente, para a Grécia em si. E se concentra basicamente nas cidades, e uma delas, a cidade de Micenas. O mais importante de se estudar tanto a civilização minoica, cretense, quanto a civilização micênica, é perceber que os gregos guardavam semelhanças com as outras civilizações da Antiguidade Oriental naquela época. Por exemplo, a figura do rei sacerdote, o governante com uma vocação política quanto religiosa. Outro exemplo são os grandes templos e palácios, coisas que havia na Mesopotâmia, por exemplo. Nessa época, os gregos estavam muito influenciados pelos traços orientais. Um outro período que faz parte dessa história creto-micênica é o período homérico. O período homérico tem esse nome porque as fontes de informação que temos desse período vêm de dois poemas escritos por um Aedo, um poeta da época, Homero. O primeiro poema que nós temos é a Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, guerra na qual os gregos foram em busca de Helena, que tinha sido capturado pelos troianos. Helena, helênicos, daí o nome helênicos para grego. O segundo poema é a Odisseia, que conta a história da volta de Ulisses, Odisseus, da Guerra de Troia para sua casa. Bem, já que o tema é Guerra de Troia, coisa e tal, você sabe o que é um presente de grego? Que reúne aqui rapidinho. Ah, coisa simples. É divertido. Vem lá. Vocês já ganharam um presente de grego? Não. 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 Mesmo? Verdade. Você já ganhou um presente de grego? Não. O que significa presente de grego?
Um presente que eu não gostei. Também. Você acha que é isso? Sei lá. Você já ganhou um presente de grego? Não. Que eu recordo, não. Você já ganhou um presente de grego? Não. Tipo, vacalhação, assim, alguma coisa parecida? E você sabe de onde vem essa expressão, presente de grego? Presente de grego? Não sei. Presente de grego deve ser alguma coisa que pra você deve ser horrível. E de onde vem essa expressão, você sabe? Ai, já não sei. Tem tanto ditado por aí que não Sabe de onde que vem essa expressão? Não sei. Não lembra de nada. Não lembro. Troia. Vocês sabem de onde surgiu essa expressão, presente de grego? De grego? Do filme Troia. O que aconteceu lá? Troia, os gregos deram um cavalo... um presente de grego pros troianos. O que tinha dentro do cavalo? Tinha um monte de grego. E aí aconteceu o quê? Daí os gregos invadiram a cidade de Troia e destruíram Troia. Bom, na enquete você viu que alguns sabiam, outros não tinham muito bem certeza, mas de fato, o presente grego faz referência ao episódio da Guerra de Troia, que é o cavalo de Troia, quando os gregos entram dentro de um cavalo que fica fora da cidade, os troianos pensam que os gregos desejam a paz e já foram embora, recebem um cavalo com grande festa e à noite os grandes guerreiros dos gregos saem do cavalo e dominam a cidade, vencem. Mas interessante é que esse episódio você não encontra lá na Ilíada, nem na Odisseia. É um episódio de um relato oral que permanece, embora no relato de Homero não tenha nada disso. Devido à arqueologia e juntamente com os poemas homéricos, nós podemos perceber que aquela sociedade se organizava de forma diferente. Havia o regime gentílico ou genus. No genus eram famílias extensas que se reuniam por laços de parentesco ou mesmo por laços de religião. Essas grandes famílias do genus moravam em determinados locais e compartilhavam entre si casa, terra, instrumentos de trabalho e assim por diante. Aquilo que elas compartilhavam era o que chamamos de oikos. Se o genus é a unidade social básica, o oikos é a unidade econômica básica. O genus vive e compartilha, usa algumas coisas. Essas algumas coisas que ele compartilha é que chamamos de oikos. Uma característica dessa época é que a economia era basicamente rural. Só que essa organização social, que podemos inferir pela arqueologia e pelos poemas homéricos, ela vai ter um fim. E o seu fim vai ser o fim também dessa parte da história grega que chamamos de história creto-micênica. Agora haverá o surgimento, o aparecimento do Estado e de uma nova forma de organização, a polis. O aparecimento da propriedade privada ocorre concomitante a isso. Junto com o aparecimento do Estado, que é uma diferenciação política, há uma diferenciação econômica. Agora há diferenças entre os bens. Alguns vão pertencer a determinadas pessoas, outros vão ficar sem nada. Isso significa que vai surgir uma aristocracia, um grupo que vai se diferenciar e vai ficar com as melhores terras. Esses aristocratas que vão ficar com as melhores terras mostram exatamente isso. O surgimento de uma diferenciação no qual há uma aristocracia e, de outro lado, há os tetes ou tetas, aqueles indivíduos que nessa mudança ficam sem propriedade privada, aliás, ficam sem terras. São os sem terras da Grécia. Além disso, nós podemos perceber que nessa época é o surgimento dos primeiros escravos domésticos. Os primeiros escravos domésticos significa que a Grécia, a partir de então, vai se voltar à escravidão. É por isso que esse momento é o período da transição entre o comunismo primitivo, uma comunidade primitiva, e o escravismo, a escravidão. Temos, portanto, agora um novo período, que substitui a herança creto-micênica, que é o período da polis, a história da polis, do século 8 ao século 2 a.C. A história da polis, ela inicia no período arcaico, que é o período que nós podemos dizer da organização dessa nova estrutura, que é a polis. Do período arcaico, nós temos o colapso do genus.
colapso da estrutura gentílica. Nesse momento, nós temos a formação da polis, a estrutura diferente do genus, oligárquica, na qual poucos têm o poder. Esparta é um exemplo dessa polis. Ela tem como características ser uma sociedade e educação voltadas para a guerra. O regime espartano é o regime que privilegia a guerra, o confronto militar. O Estado é o regulador da vida familiar e dos cidadãos. Isso porque um cidadão espartano, desde o seu nascimento, estava fadado ele a servir ou não o Estado. Se ele fosse uma criança com algum defeito de nascimento, alguma deficiência, ele poderia ser até morto, não seria capaz, não seria um bom soldado. Mas, se o fosse, a sua educação, da sua escola, da sua família, seria sempre voltado a ser um soldado pronto para servir Esparta. Esparta também tem como princípio a agricultura como uma base econômica. A agricultura tendo base econômica significa que Esparta não se dedicava tanto ao comércio, mas sim, basicamente, às questões agrícolas. As camadas sociais de Esparta são basicamente três: esparciatas, periecos e ilotas. Os primeiros, detentores de garantias políticas e riqueza, são homens livres. Os segundos não têm tanta a participação política e nem tanta riqueza. E os últimos ilotas são escravos pertencentes ao Estado espartano, sempre explorados a respeito disso. Em Atenas, nós também temos, durante o período arcaico, a sua organização. Atenas tem no comércio o seu foco. Se Esparta era a agricultura, Atenas era o comércio. As camadas sociais em Atenas são várias. Nós temos os eupátridas, aqueles que detêm riqueza e direitos políticos, são homens livres. Nós temos os georgóis, aqueles que ficaram com as piores terras, as melhores ficaram com os eupátridas, as piores ficaram com os georgóis. Os georgóis eles não têm tantos direitos políticos assim e não são tão ricos, embora livres. Nós temos os demiurgos, que são basicamente os georgóis que não conseguiram suas terras e agora trabalham no comércio e lucram com isso. Nós temos os tétis ou tetas. Os tétis são os sem terra, aqueles que não têm terra nessa fatia. E por fim nós temos os escravos, esses sim, sem direitos políticos e sem riqueza. É nessa época do período arcaico que a polis vai se formar. Só que será no período clássico em que a polis encontrará o seu apogeu. Mas as polis gregas que encontrarão o seu apogeu no período clássico também encontrarão a guerra por cima. A primeira das guerras do período clássico foram as guerras médicas. As guerras médicas foram o confronto em que os gregos enfrentaram os persas, que na época queriam invadir o território grego em busca de melhor situação comercial. Os gregos se reuniram todos em torno de uma aliança contra os persas, que ficou conhecido como a Confederação ou Liga de Delos, os gregos unidos contra os persas. Quando essa aliança lutou, venceu os persas, venceu as guerras médicas. Como consequência, além do fim da ameaça persa, temos o surgimento, despontar de uma das cidades-estados grega que melhor se portou e mais frutos conseguiu com essa guerra, Atenas. É o período da Atenas democrática, no qual a Atenas atinge o seu auge, seja o auge econômico, político, seja o auge artístico, filosófico, em suma, cultural. É o tempo da democracia grega, o tempo da Atenas democrática, o século de Péricles. Falar da democracia grega é interessante, por ser uma coisa que está muito comum nos dias de hoje. Porém, todo cuidado, a democracia grega é muito diferente daquilo que muitos pensam. Para participar, tem que ser cidadão. Para ser cidadão, tem que ser homem, ter acima de 21 anos e o pai e a mãe ser ateniense. Isto é, uma minoria, comparado ao restante da população. Nem todos participavam. Outro detalhe, a democracia grega deu certo também porque ela está baseada em dominações. Uma dominação interna, porque a dominação interna, a escravidão, sustentava as instituições democráticas. Sem o escravismo não haveria Atenas.
e também uma dominação externa. Isso porque, após as guerras médicas, Atenas encontrou o seu auge, a sua força frente às outras cidades-estado gregas. Essa força de Atenas frente a outras cidades revelou um imperialismo ateniense, um modo autoritário de Atenas frente às outras cidades. Isso fez com que algumas cidades se rebelassem contra Atenas. E um exemplo foi Esparta. Esparta, na verdade, não aceitava essa política de dominação de Atenas. Esparta foi contra, e sendo contra, arregimentou outras cidades ao redor de si. É a formação da Confederação do Peloponeso. A Confederação do Peloponeso é a confederação de cidades lideradas por Esparta que não aceita a dominação de Atenas. Essas cidades, lideradas por Esparta, vão se opor à Liga de Delos, a liga que foi criada lá nas Guerras Médicas para dar origem, para combater, na verdade, os invasores persas. Na verdade, essa dualização, essa polarização da Grécia entre os aliados de Esparta e os aliados de Atenas, entre os aliados de Atenas, a Liga de Delos, e os aliados de Esparta, na Liga do Peloponeso, vai gerar a Guerra do Peloponeso, a guerra definitiva que vai fazer com que toda a Grécia lute entre si. Vamos ver um texto agora para ilustrar melhor essa ideia. Fim de tarde, late afternoon. E agora, homens de Esparta, sentem aqui, ao meu lado, e vocês, atenienses, no outro lado, e escutem minhas palavras. Pretendo fazer-lhes uma censura que ambos merecem. Tendo origem comum, vocês cultuam os mesmos altares, como irmãos, em Olímpia, nas Termópilas, em Delfos. No entanto, vocês estão destruindo os homens e as cidades da Grécia. Não se recordam? Homens de Esparta, que 4.000 atenienses vieram em seu socorro quando os messênios tinham nos atacado? E o Deus enviou também um terremoto? Não pensem que vou poupar os atenienses. Não lembram como os espartanos vieram com armas nas mãos para socorrê-los quando vocês eram escravos e enfrentavam os tessálios? Então, podendo recordar de muitos feitos de grande nobreza, vocês combatem uns contra os outros? Por que não acabam com essa vilania? Por que não fazem a paz? Bom, o trecho que vimos é de uma peça teatral de um comediógrafo grego, Aristófanes. Aristófanes escreveu uma peça chamada Lisístrata ou A Greve do Sexo. Nessa peça, as mulheres se revoltaram tanto com a Guerra do Peloponeso, não viam sentido naquilo, que fizeram uma greve de sexo com os homens. Enquanto não parasse a guerra, não haveria relações entre maridos e esposas. O Aristófanes foi um crítico grande a respeito dessa Guerra do Peloponeso. E esse trecho nos mostra o quanto essa guerra devastou a Grécia. Isso vai fazer com que nós tenhamos o início de um novo momento, que é o período helenístico. Após a Guerra do Peloponeso, Atenas perde para Esparta, mas na verdade a Grécia toda perde. Nenhum dos lados fica forte. A Grécia enfraquece, o que permite que ao norte haja uma invasão, a invasão dos macedônicos. Eles invadem a Grécia e iniciam esse período que é o período helenístico. Nesse período helenístico, nós temos a expansão da cultura grega pelo Oriente, devido ao quê? Ao Império Macedônico. Essa expansão da cultura grega Oriente vai fazer que haja uma grande mudança. Essa grande mudança é o surgimento de uma nova forma de cultura, a cultura helenística, fundindo os valores gregos com os valores orientais. Os valores que antes se encontravam só na Grécia e os valores que agora se difundem e se misturam entre si devido ao domínio macedônico sobre a Grécia.
Outro aspecto importante é a herança grega. Ela não está relacionada a nenhum período histórico específico da história da Grécia Antiga, e sim o que nos vem da Grécia até os dias de hoje. A herança grega pode ser notada, entre outros locais, na arquitetura, a coluna grega, no teatro, no drama, na tragédia, na comédia grega, que ainda nos resta até os dias de hoje. Outro aspecto, nas Olimpíadas, uma festa do esporte que nos vem dos gregos. Bom, agora vamos para as nossas dicas. Bom, gente, como dica de estudo, sugiro vocês lerem, encontrarem por aí as histórias da mitologia grega. Bem, por que os gregos tinham mitos? Por que eles tinham toda uma mitologia própria? Porque era através da mitologia que eles explicavam o mundo. Não havia ciência, não havia laboratório, nada disso. Não havia pensamento de uma outra forma. É através da mitologia que eles explicavam. As histórias dos deuses era isso. Só a filosofia veio mudar um pouco isso, mas veio depois. Portanto, uma boa dica, a história de como os gregos viam o nascimento do mundo, como eram as coisas, através das histórias dos deuses gregos. Fica aí a dica.